Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, Energia Vital, seja muito bem-vinda ao programa Antes do Médico. Estamos ao vivo toda sexta-feira, eu, Charlene Cicron, com os melhores profissionais da saúde integrativa. E hoje o tema é depressão, mas não é qualquer piloto que vai comandar a nave da saúde integrativa. Eu preciso falar para você, todo mundo tem uma história, um começo, seja onde você está, seja onde você quer chegar, você se inspira em alguém. E esse nosso entrevistado de hoje foi fonte de inspiração para o que eu faço. Então, para mim, é uma honra gigantesca recebê-lo, porque ele é o pioneiro, ele é o precursor. Já falamos de saúde integrativa, falamos de terreno biológico, falamos da conexão da energia com a saúde sistêmica, mas ele veio antes, ele plantou a sementinha que hoje nós estamos disseminando. Então, para falar sobre depressão, aperta o seu cinto, porque a nave da saúde vai decolar com este grande piloto, Dr. João Carlos Baldan. Seja bem-vindo, doutor. Que apresentação. Meu Deus. Hoje o programa não é meu, hoje o programa é do Baldan. Aliás, para você que não sabe, quantos anos de programa? Primeiramente, muito obrigada por você estar conosco aqui. Eu que agradeço. Dando a sua bênção para o programa Antes do Médico. Ele que é o piloto da nave Salutes. Você já conhece o programa Salutes no YouTube? Se você não conhece, já entra agora no @Salutes. @Salutes. Né? No YouTube é João Carlos Baldan. João Carlos Baldan. É o programa Salutes dentro do seu canal do João Carlos Baldan. Isso. E, gente, tem tanto programa lá, se você quer começar a maratonar a saúde integrativa, você tem que começar por todos os vídeos lá, depois você vem pra cá pro Antes do Médico. Começamos em 2009, Charlene, cumprindo uma missão, na verdade. Né? 2009, eu participava de uma escola, participo de uma escola espiritualista, em que eu falei, eu fiz jornalismo, né? Sou jornalista de formação, e aí, em determinado momento da vida, virei acupunturista, massoterapeuta, acupunturista, depois psicopatologista, medicina chinesa, biofísica, biorressonância, terapia neural. E aí eu falei, entrei em crise existencial, né? Eu falei, não, eu sou mais acupunturista, não sou jornalista. Hoje eu tenho a gratidão, a graça de unir duas grandes profissões que eu amo, que é o jornalismo e a acupuntura, a medicina chinesa, a biofísica. E foi em 2009 que a gente começou a associar o que há de medicina ancestral, em especial a medicina chinesa, que é a minha especialidade clínica, com tudo que está acontecendo na área da saúde, física quântica, biofísica, biomecânica, ortobiomolecular, frequência, vibração e etc. Uhum. Então foi meio que uma missão de vida mesmo, desde 2009. E é o pioneiro, com certeza, né? São 16 anos já entrevistando os melhores médicos. Eu costumo dizer, brincando, falando a verdade, que quem assistir todos os programas tem um diploma de mestrado. Certamente, eu te falo porque eu comecei. Quando eu comecei, pra quem não sabe, eu sou advogada de formação, decidi fazer a transição de carreira para a área das terapias, e nesse meio comecei a pesquisar, sabia que tinha mais alguma coisa a ser descoberta. E aí eu caí no teu canal. E eu não perdia um programa. Só que eu nunca conseguia acompanhar o programa ao vivo, porque você fazia as perguntas, eu falava, gente, como é que eu faço para fazer a pergunta ao vivo? E eu nunca conseguia. Sempre pegava depois, enfim, era mãe, cuidando de filho e tudo mais. E eu não perdia um. E engraçado, todos os profissionais que fizeram por uma entrevista, passaram com você, hoje a gente tá assim, a gente se conhece, porque é um grupo, não vou dizer a palavra seleto, mas é um grupo de profissionais que tem se destacado dentro do mercado, que tem trazido vários resultados para os pacientes, né? Mais uma vez, unindo a visão física, mental e espiritual. Voltando sobre a sua formação, nós vamos falar hoje sobre depressão, inclusive aguardem porque tem relatos, depoimentos incríveis, já vou passar para vocês, vale a pena. O que foi que te levou a aprofundar no tema depressão?
Incrível, excelente pergunta. Em 2009, eu me formei em acupuntura, vindo do jornalismo. Na verdade, foi em 2000 que eu me formei. Em 2009, quando eu já comecei com o programa Saludes, eu sempre gostei de psicologia, desde a adolescência. Estudava Jung com 20 anos, com Freud, Jung. Aí eu era muito mais apaixonado por Jung, essa questão da psicologia, do Reich, da questão emocional, das couraças, isso sempre me chamou muita atenção desde a adolescência. E aí, como eu não tinha feito medicina, me incomodava, e as pessoas que fizeram acupuntura junto comigo se incomodavam de eu ser um jornalista fazendo acupuntura. Por quê? Né? Eram biomédicos, médicos, fisioterapeutas, dentistas, né? O que um jornalista está fazendo aqui? E aquilo me incomodava. Aí uma colega assim falou, pô, você gosta de psicologia? Tem uma pós em psicopatologia na USP. Olha. Aí eu falei, legal, vou me candidatar. Fui lá na USP. USP. Um capítulo à parte. Aí eu fiz 2 anos de especialização em psicopatologia e eu sempre gostei dessa história da depressão, porque sempre achei que o brasileiro, embora muito festivo, tem um pé na depressão. Aliás, eu tenho alguns números que vão lhe chocar, assim como você. De uma maneira geral, 4,4% da população no mundo tem depressão. No Brasil é 5,8%. Nós somos campeões de depressão na América Latina. São mais de 11,8 milhões de pessoas com depressão. Isso são dados de 21, hein? Antes de vir para cá, eu fui lá no chat para ver, checar os últimos números da ONU, e é isso que sempre permanece. 11,8 milhões de depressivos no Brasil. Mas a gente sabe que as estatísticas brasileiras, assim como todos os outros números oficiais, são... a gente tem que ficar olhando meio com um pouco o pé atrás, porque é muito maior do que isso. Sim. Então a gente sabe que ansiedade e depressão é uma coisa muito grande. Quando eu fui fazer psicopatologia, eu estava com a molecada de 22, 23 anos, recém-saída da faculdade, a molecada. E eu já tinha casado, tinha filho, tinha feito acupuntura, era jornalista, tinha 32 anos. Eu tinha outra vibe, né? E eu me diverti muito na psicopatologia, arrumando inclusive confusão com muitos médicos, né? Conte-nos tudo. A psiquiatria clássica da USP, freudiana, e eu um junguiano, né? De nata, assim. Né? Às vezes o professor falava assim, pô, mas você tá duvidando de Foucault? Eu falei, eu não concordo com essa tese por causa disso. Mas é Foucault, né? Ponto e vírgula, E minha tese foi uma releitura da medicina tradicional chinesa com a psicologia e defendendo a tese do Jung, e eu peguei os freudianos mais clássicos e falei, corrijam. Atrevido, né? Muito atrevido. E eu passei com 8,5, né? Eu acho que não fui eu que passei, eles que passaram na tolerância. Assim, não vamos deixar ele repetir. Melhor ele ir embora. Mas o que você acha que leva a esse acometimento no Brasil ter um número superior? Tão grande de depressão. Tem alguns motivos, né? Tem as questões endógenas, que a gente chama, que são fisiológicas, orgânicas e internas, e aí entra a questão de modulação hormonal, entra possibilidades de doenças autoimunes, como a tiroidite de Hashimoto, T3, T4, as mulheres na menopausa, estrógeno e progesterona, a queda também causa depressão. Aí tem noradrenalina, tem dopamina, tem serotonina. Eu estudava muito na psicopatologia a questão hormonal, porque as glândulas endócrinas, eu já tinha uma formação religiosa, eu já conhecia chakras, eu já conhecia corpo etérico, os 7 corpos. Eu entrei fazendo psicopatologia já com uma cancha. E essa história de as glândulas endócrinas estarem ligadas aos chakras, e eu fui estabelecendo por intermédio de estímulos energéticos nos chakras, mexendo nas glândulas endócrinas, poderia modificar a produção de neurotransmissores. Isso era uma viagem, mas é possível. Depois, mais tarde, eu vim perceber que isso é possível. Então tem a questão endógena. E tem a questão exógena,
que é perda de emprego, rompimento de relacionamento, perda de pai e de mãe, perda de avó, enfim, tem as perdas naturais da vida. E a gente sabe que nem tudo na vida a gente aprende com só alegria surfando. Pelo contrário, às vezes a gente aprende muito mais na crise e na dor do que propriamente quando está tudo bem no plano. Uhum. No livro eu falo que marés calmas não fazem bons navegantes, né? Marinheiros. O marinheiro tem que se aprender, eu brinco até que que nem a espada do samurai, ela tem que ser forjada no quente, batida no martelo e depois fria na água gelada para voltar para o quente. Uhum. Então a depressão e outros, né, na verdade a psicopatologia vai da insônia, angústia, esquizofrenia, autismo, até a depressão e etc. São todo o espectro da psicopatologia. Mas minha monografia foi acupuntura e depressão, que é a minha tese de fechamento de curso. Desde 2009, foi 2009 que você fez. 2009 eu comecei com um programa, foi em 2007 que eu fiz a psicopatologia, que eu me formei em psicopatologia. A gente sabe que quem está nos assistindo provavelmente ou já tem o diagnóstico de depressão ou conhece alguém que tem o diagnóstico de depressão. Vamos para a prática. Como é hoje a sua visão para o tratamento de depressão? Olha, o que o paciente precisa fazer, o que ele tem que seguir? Como que funciona a tua didática, a sua procedêutica? Então, a depressão como um todo, né? A depressão, aliás, como também o câncer, que a gente falou no congresso no final de semana passado, toda patologia, desde a dor no dedo mínimo do pé esquerdo ao câncer e à depressão, ela é multifatorial. Todas as patologias são multifatoriais. Porque a medicina ocidental, como a gente conhece, a convencional, ela é verticalizada, que em um determinado momento, com Descartes, foi importante, mas o ser humano não é cartesiano. Né? Ele não é um fígado, ele não é um coração, ele não é um cérebro, ele não é uma disfunção de neurotransmissor apenas, né? Então, todas essas coisas estão interligadas. Como é que é a minha prática dentro do consultório? Todas as patologias, a depressão inclusive, primeiro passo, limpeza de terreno biológico, metais tóxicos. Para quem não sabe o que é terreno biológico. Terreno biológico tem uma matriz que chama matriz de Pissinger, que é o tecido conjuntivo que liga todas as células. Porque as células não estão flutuando no corpo, elas estão dentro de uma geleia, entre aspas, elas estão dentro de uma matriz que ligam essas células. Não tem cada veinha ligada a cada célula como se pensava antigamente. Cada célula tem uma arteriola que chega nela e dá o oxigênio e tira detritos. Não, isso não existe. O que existe é a matriz de Pissinger, ou a matriz extracelular, que é como se fosse essa geleia que envolve todas as células, que faz esse papel de levar nutrientes e retirar os detritos. Se essa matriz está intoxicada de metais tóxicos, e todos nós estamos, significa que não há nutrição adequada, não há oxigenação adequada, não há questões de neurotransmissão adequada, enfim. Então, precisa limpar esse terreno biológico, que é esse aquário aonde é que está a célula, que seria o peixe. Porque senão você faz o quê? Você dá uma vitamina para um peixinho que está numa água do rio Tietê, até por aqui a gente sabe o quê. Quer dizer, então não adianta você gastar um suplemento super caro e colocar num terreno biológico que é uma água suja. O peixe não vai reconhecer o que é o nutriente, o que é o remédio, o que é algo que ele precisa por conta da sujeira e que está em toda a água. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar o primeiro depoimento de um dos seus pacientes que a gente tem aqui, é incrível. Mas antes disso, a gente sabe que agora o Brasil, a acupuntura, assim como 27 outras técnicas, entraram para as práticas integrativas e complementares à saúde. O que é uma grande vitória para os terapeutas, porque a partir de um tempo a gente vai encontrar essas práticas no SUS.
e além do reconhecimento disso como um serviço essencial para complementar, né? O nome já fala. Como é isso para você? Engraçado. Como acupunturista, assim, de tantos anos. Eu acho engraçado, né? Se me permite um pouco humor um tanto quanto negro, né? Mas eu acredito que a acupuntura seja a atividade para tratar a depressão, principalmente, como atividade principal e o remédio complementar, na verdade. Uhum. Porque quando o remédio, né? O Dr. Laí Ribeiro costuma falar isso, o remédio remedia, não cura, né? E a medicina tradicional chinesa faz com que a gente busque a cura do paciente mediante o equilíbrio dele mesmo. Então, o remédio funciona para nós como um apoio durante um determinado momento. Uhum. Enquanto que a psiquiatria fala, vai tomando isso para até ajustar a dose e aí você vai ficar dependente quimicamente o resto da tua vida. Que é uma teoria que, obviamente, eu não concordo. Opa! Conte-nos mais. Olha, eu tratei recentemente de uma pessoa com colite. Colite é uma infecção intestinal, tomando remédio há 20 anos. O depoimento dele está no meu Instagram e tal. Ele está lá relatando. E a teoria é, isso não tem cura, você vai tomar esse remédio o resto da tua vida. Uma colite. Eu falei, olha, eu não ponho a mão em algo que eu acho que eu não consigo trabalhar. Nem sempre a gente ganha, de vez em quando a gente falha. Mas eu falei, vamos junto? Vamos. E eu vi que ele estava com o pé atrás. E a gente começou com ácido clorídrico, comecei com medicações, com acupuntura, fitoterápico, RPD, plasma, 3 meses sem colite e sem H. pylori. Já vou aproveitar e falar sobre o ácido clorídrico, que eu sei que não é sobre depressão, mas pode estar relacionado. Com certeza está. Então, para o pessoal que está aí de casa, qual a importância do ácido clorídrico ou de alguma enzima digestiva? O que acontece com o corpo depois dos 30 anos? Então, olha, vou falar uma coisa, um segredo, hein? É segredo, não vou falar para ninguém. Recentemente a medicina tem falado, o intestino é o segundo cérebro, né? Faz o quê? 5 anos, 7 anos, 10 anos? Eu sei disso há 5.000 anos. Desde quando eu fazia acupuntura lá no mercado chinês, há 5.000 anos atrás, eu já sabia que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Nós temos um casal cósmico yin e yang que gera 5 elementos. Desses 5 elementos, é difícil falar o mais importante, mas um dos mais nobres é o coração. O coração é o elemento fogo. Fogo. Qual o acoplado do coração? Que é o mesmo elemento. Um é víscera e o outro é órgão. Qual que é o acoplado do coração para a medicina chinesa? Intestino. Intestino delgado. Intestino delgado. Intestino delgado que faz toda a assimilação dos alimentos. O estômago recebe, tem o ácido clorídrico, vai as enzimas biliares, tem uma digestão, vai para o intestino delgado que vai fazer a absorção daquilo. Para depois excretar para o intestino grosso que não serve. Uhum. Mas quem absorve é o intestino delgado, ele é o fogo. O fogo é o exemplo o elemento do espírito. Fogo é o espírito. Então é o coração e o intestino delgado. Isso a gente sabe já há bastante tempo. Depois dos 30 anos, segundo o Dr. Edgar Maffei, eu assisti várias aulas dele em videocassete, e depois de ter feito o curso também com o Dr. Pavlos Lovedos, que é um dos grandes especialistas em HCL e que conviveu com o Dr. Maffei. O Dr. Maffei é uma figuraça. Em 1972 ele falava aquele baixinho italianinho, falava, os médicos não entendem de medicina. Os médicos não entendem de medicina, não conhecem a raiz das moléstias. E dava aquela aula fantástica. Quando você não digere, dá licença, desculpa. Inclusive, quem falou, eu soube do curso de ácido clorídrico foi o Dr. Adalto Strassi. Que é o que levou o Pavlos Lovedos. Uhum. Eu fiz o curso com eles. Beijo para você, Adalto. Eu fiz o curso comum com ambos. Se você não assimila
adequadamente, o intestino delgado não vai... Nossa, agora fiquei com tosse mesmo. Eu vou pedir pra produção, roda um dos depoimentos e ele já vai terminar de contar essa história, pode ser? Enquanto eu abafo aqui mesmo. Roda aí pra gente, produção. É porque tá tão impressionante esses depoimentos. E assim, o pessoal de casa vai amar. O Bruno vai colocar pra gente no ar. Como é que é seu nome? César. Você faz o quê, César? Eu sou engenheiro eletrônico. Como é que você descobriu a nossa clínica? Eu te acompanho já há alguns anos, posso dizer assim, pelo YouTube, até pelo seu intermédio do seu canal eu sigo outros médicos da linha integrativa, então assim, é algo que me chama muita atenção já de muito tempo. Então, vim buscar aqui porque realmente eu entendo que esse é o caminho da verdadeira cura, seja ela física e outros níveis aí que a gente tem, né? Você pode falar o que você veio buscar aqui? Olha, eu cheguei aqui mal de saúde, eu posso diagnosticar assim, né? Porque de fato a gente viu que eu não estava bem, depressão, acho que eu tinha também alguns hospedeiros aqui me acompanhando, né? E que também estavam me deixando fisicamente não bem. E o trabalho com você nesses 3 meses foram fantásticos nesse aspecto. A limpeza do terreno biológico foi primordial para eu conseguir estar com uma cabeça mais tranquila. Não vou dizer nem exames, mas, enfim, as terapias que a gente usou aqui em relação à parte de depressão, enfim, toda a parte vibratória foram excelentes, os equipamentos fantásticos, então eu tenho que te agradecer muito porque eu me vejo olhando para trás, assim, eu estou no nível muito superior ao que eu estava, estável, e acho que valeu muito a pena. Quero mandar um beijo para você, César. Obrigada pelo seu depoimento, que é graças ao seu depoimento que você pode transformar muitas pessoas, e hoje está aqui no Before the Doctor, no Antes do Médico. E para você que não nos assiste, já passou por o tratamento de algum profissional e acha que vale a pena divulgar o seu tratamento para o mundo saber, traz para o Antes do Médico, que aqui é o seu lugar, porque aqui é o lugar de a gente mostrar pessoas que foram transformadas. Você viu o que ele falou ali, né? Comecei com a limpeza do terreno biológico. O César é um engenheiro eletrônico. Imagina, engenheiro eletrônico. Você sabe, tem uma piadinha que é o seguinte: uns antropófagos iam comprar cérebro para comer. Aquele é um macaco de Neandertal, o outro é de Pithecanthropus e não sei o quê. Tudo 10, 20 dólares, né? Essa é a piada que eu conto sempre para todos os engenheiros que vão lá. Assim como os espanhóis, os portugueses, eu sempre conto uma piada. E aí eles iam comprar aquele cérebro de engenheiro, estava 150 dólares o quilo. O cara falou, pô, mas por que tão caro? Cérebro de engenheiro, 150 dólares. Sabe quantos engenheiros precisa por 1 quilo de cérebro? Mas eu contava essa piada para ele. Era um engenheiro eletrônico. E foi um trabalho muito bacana de transformação. Aliás, com todos os pacientes com depressão, a gente tem é muito grato para a gente tratar, porque a gente avalia a transformação da pessoa em relação aos valores, às crenças, tudo. A vida, o relacionamento com as pessoas. César tem duas filhas, estava com uma crise no relacionamento conjugal, conseguiu se posicionar, coisa que ele não conseguia falar com a esposa, todos os sentimentos. Ele conseguiu falar, ele conseguiu se posicionar e, inclusive, ele foi um piloto de prova de uma máquina Tesla que ninguém tem. Tesla é só eu que tenho. E a gente colocou o medicamento de depressão e ele ficou entre 2 antenas, né, da energia Tesla escalar, e ele conseguiu sentir. E se sentiu como se estivesse tomando a medicação. Ele se colocou como prova de pesquisa. Foi muito, muito bacana. Hoje, parte dos seus atendimentos são online, presencial. Como é que você atua hoje? Nossa. Quer saber mesmo? Olha, pelo que eu te conheço, você vai querer que seja sempre presencial. Então, mas você sabe que eu passei, inclusive, o Dr. Rodrigo 25 viu, você pergunta para ele, no Congresso de Câncer eu passei um vídeo, porque eu estava falando de Qigong. Tem um Qigong médico que eu estou estudando agora. Eu estou no 7º módulo. São 10.
Eu atendi uma pessoa de Stuttgart, na Alemanha, com problema de uma bactéria no coração. Queriam operar o coração dela, a gente conseguiu tirá-la da operação. E ela tem uma prótese lombar. Segundo ela, a prótese mexeu. Meu filho, querido, amado ortopedista, instala a prótese e falou, não mexe essa prótese não mexe. Mas o fato é que a paciente falou, mexeu a prótese, eu não consigo mexer a perna, estou morrendo de dor. Aí eu comecei a fazer com celular, Qigong e bastão de plasma. Foram 3 sessões. Ela está sem dor. E a proposta dos médicos era para fazer uma infiltração que ia demorar 1 mês. Ela ia ficar 1 mês com dor para poder fazer uma infiltração. Que é muito tradicional hoje, né? É. As pessoas buscam isso. Eu quero mandar um beijo para a Vilma Martins, escreveu aqui, estou amando a entrevista. E claro, para o Dr. Rodrigo Ventsinck, que até comentou aqui, olha, conta a sua experiência de nadar contra a corrente, foi incrível. Fez todos chorarem no Congresso de Câncer, mas você vai contar daqui a pouquinho, porque eu quero que você termine de contar a história. Do HCL, do HCL, aí você estava contando a história do HCL e falando sobre o coração e o intestino delgado. Que, inclusive, o Dr. Rodrigo Ventsinck fala quais são os dentes que conectam o coração com o intestino delgado. Sim. Então, sempre tem a interferência. Geralmente, o problema, o dente é como se fosse um fusível. A odontologia neurofocal, é isso. Que, aliás, no curso de terapia neural, eu aprendi, mas eu não ponho a mão em boca, né? O pessoal que faz terapia neural faz injeção na raiz do dente, eu encaminho para o dentista. Dentista. Tem alguns limites. Vamos lá, vamos finalizar da parte do HCL, porque esse é um ponto muito importante, que eu vejo a quantidade de pessoas que estão doentes, primeiro, porque não mastigam bem, e eu digo que tudo começa pela boca. Quando começa pela boca primeiro, mastigação, microbiota da boca. Sim. Segundo, as palavras que você profere, aquilo Perfeito. que você... Eu digo sempre, a língua é como o leme de um grande navio. Você pode ter um corpo maravilhoso, tal, igual um navio gigantesco, mas é a língua que vai te conduzir, vai dar o teu norte. Com certeza. Então, o que o ácido clorídrico está conectado com o coração e o intestino delgado? Então, voltando ao Dr. Maffei, 200 mil necrópsias, ele percebeu que tinha uma deficiência importante de ácido clorídrico e todos os problemas na área estomacal. E a gente tem um tubo, né, que começa na boca e termina no ânus. Começa com esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. São os vários segmentos. E a deficiência do ácido clorídrico, segundo o Dr. Pavlos e o Dr. Maffei, a partir dos 30, 35 anos, começa a decair. E é importantíssimo que o pH do estômago, que geralmente é 4, então, portanto, ácido, chegue até 2 quando você se alimenta para poder fazer a digestão dos alimentos, das proteínas, sejam elas vegetais, animais, enfim, todos os alimentos, para poder decompor para que o intestino delgado o assimile. Então, o intestino delgado, praticamente, ele é a ligação do meu meio interno com o meio externo. Eu ponho um alimento que, obviamente, não está digerido, que começa na salivação. A salivação já é ácida, que vai descer para o estômago, que aí sim vai precisar desse ácido clorídrico para combater o H. pylori, para combater a digestão lenta e facilitar com que o intestino delgado assimile com uma tranquilidade melhor os nutrientes. Por isso que, assim, e aí o que a gente faz no consultório? Eu testo com Bidort e com o Aurameter qual a dosagem do HCl que é mais adequada para cada paciente. Porque cada paciente pode, um precisa de 10, outro de 20, outro de 30, porque isso, sabe, é fantástico. Eu explico para meus pacientes, às vezes o raciocínio clínico fala, tá faltando HCl, tá bom. Eu imagino que seja 70%, vai tomar isso aqui. Que é uma conduta médica ou terapêutica normal. E aí você faz o Aurameter ou você faz o Bidort. O que era 70 passa para 30. Vai chegar até no 70, mas daqui 1 mês e meio. Então o Bidort faz com que a gente avalie naquele momento qual a necessidade do paciente. É o corpo que está respondendo,
o raciocínio clínico tem que vir depois. É difícil isso, né? Ainda mais para os médicos ocidentais, né? Eu digo que uma das bases do Before the Doctor, quando você vai na loja, a gente trabalhar a bioindividualização do paciente. Você sabe o que isso significa? Sim. Né? É você respeitar o que metabolicamente o paciente precisa naquele momento. Você já conhece o Before the Doctor? Nós somos uma loja formada exatamente para tratar e auxiliar você na limpeza do terreno biológico. A gente tem toda a linha de higiene corporal, facial, suplementos nutracêuticos. Somos uma loja quântica, a primeira e única do Brasil, 100% original. Comprou no Before the Doctor, você sabe que o produto tem procedência. E agora nós temos um catálogo exclusivo de profissionais. Então todo mundo que vem aqui no programa Antes do Médico, que brilha para você conhecer, está disponível no nosso catálogo. Acesse www.antesdomedico.com e lá você consegue acessar a lista de profissionais. E você pode fazer uma consulta online, realizar procedimentos dentro da sua cidade, que são profissionais que trabalham com essa visão. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Inclusive, o ácido clorídrico nós não temos lá na loja, mas eu tenho frequenciais que modulam o estômago e o intestino delgado. Mas é fácil falar com o Adalto, o doutor Adalto Vilhena, é fácil conseguir. É fácil conseguir com ele. Eu tenho modulado muitos pacientes com HCl. Inclusive, esse paciente da colite, a gente modulou, a gente começou com 10%, a gente passou para 30%, e fora os frequenciais, fora a acupuntura e etc. Mas o que a gente conseguiu foi um trabalho bem bonito. Não só com ele, mas com essa paciente da Alemanha também à distância. A gente tem conseguido alguns bons resultados, assim, que enaltecem, sabe? A gente sabe falar, é esse meu propósito. Eu não vou falar quem, mas no congresso veio uma pessoa, me abraçou, chorou demais e falou, olha, eu estava abandonando o barco. Depois do que você fez, me trouxe de volta o meu propósito e isso não tem valor. Olha, foi sua paciente? Não, um colega. Conhecido aí, empresário. Uhum. Queria fechar a empresa. E não é pequeno. Eu imagino, Baldan, porque todo o trabalho que você já tem disseminado, primeiro que você já, como é que eu falo, só o mestrado de entrevistas que você já conhece. Tem que responder 1.800 questões, mas a gente arruma um diploma de mestrado. Me conta um pouquinho sobre esse nadar contra a corrente. Como foi? Bom, tá tudo no livro, né? Tá tudo no livro. Então, antes de falar da história, vamos falar do livro? Vamos. Porque, inclusive, gente, dia 25 de outubro agora, dia do aniversário do Before the Doctor, estaremos fazer o evento de lançamento deste livro aqui, olha só. Entre o Bambu e o Bisturi. Esse livro é escrito pelo Dr. João Carlos Baldan. Você vai ter a oportunidade de receber o seu autógrafo, vai ter uma foto com ele lá no Before the Doctor, dia 25 de outubro. Como foi que nasceu esse livro, doutor? É uma longa história. Eu fui acometido por um tumor de bexiga em 2020. Tratei, fiz umas cirurgias e tal, não dei o devido respeito. Tive uma recidiva depois de 2 anos e meio e me tratando só com as questões alternativas ou integrativas, e cresceu demais. Foi 900 miligramas, foi quase 1 litro de tumor que tirou da bexiga. Quase 1 quilo, 900 gramas. E deu uma infiltração na parede da mucosa. E aí o médico, como eu costumo dizer no livro, ao lado, principalmente no interior, né, do país, né, ao lado do padreco da cidade, do prefeito, ele é a autoridade maior. Uhum. O médico sempre é uma grande autoridade. E não é à toa, né,
Eles estudam 6 anos, tem residência, tem pós-graduação, tem especialização. Meu filho está em Portugal fazendo curso, eles não param de estudar, e a gente tem que ter todo o respeito por isso. Então, quando o médico fala, não, é isso, né, geralmente a gente fala, tá bom, é isso. E aí o médico chegou e falou, olha, precisa extrair a bexiga. Ficar com uma bolsinha. Eu falei, bom, foi o meu primeiro não. Eu falei, não. Ouvi outros. Foram 2, 3, 4, 5, 6 da medicina convencional. Tem que extrair a bexiga. Tá bom. Não vou fazer isso. Vamos para a medicina alternativa, integrativa. Eu conheço um monte de gente. 7, 8, 9, 10. Não tem saída. Tem que extrair a bexiga. E aí eu fui pro fundo do poço. E do fundo do poço eu fiz trampolim. E eu falei não. Um não que teve seu preço, seu custo. Fiz vários tratamentos. Me trato até hoje. O Dr. Rodrigo, inclusive, me ajudou bastante. Foi um dos anjos, como o Dr. Kunio Inamoto foi outro anjo, Dr. Isabel Cristina, terapeuta. Esses falaram, não, vamos ficar, não, vamos em frente e tal. E foi uma luta muito grande. Meu filho ficou sem falar comigo. É um filho que eu amo e falo com ele todo fim de semana. Se ele não me vê, eu vou lá no hospital, invado a UTI, invado o centro cirúrgico, porque eu quero ver ele para tomar café e acabou. Não tem conversa. E ele ficou sem falar comigo. E aí foi uma história que, no último exame, a bexiga tá limpa, aí o urologista queria limpar a cicatriz para ver se não tem célula. Marcamos uma com a cirurgia, doutor Rodrigo tá com infecção no dente, não vai fazer cirurgia. A segunda marcação tinha otite, não vai fazer. Na terceira, a operadora não fez. Na quarta, a máquina que faz a citoscopia quebrou. Falei, chega. Esse é um sinal. Aí o doutor Naif Tadeu, que foi um dos que me trataram e está no livro, todos com pseudônimo, claro, mas o Naif Tadeu com mais português escorreito, né? Clássico, lusitano, faz porra nenhuma. Era o que você queria escutar. Era tudo o que eu queria. E aí eu falei com a doutora Geisa, eu vou contar minha história. Ela falou, escreve uma frase por dia. E aí eu resgatei as minhas raízes jornalísticas. Comecei a contar de quando eu era criança, quando eu virei jornalista, que eu sentava na calçada, isso nos anos 70, faz tempo, para escrever poesia para as moças bonitas que passavam pela rua. E aí o meu amor pela biologia, que eu gostava de ficar vendo o microscópio, de fazer cálculos da genética, adorava isso, adorava biologia, mas para mim medicina era abrir barriga, martelar osso, como meu filho faz. Eu falei, não, isso não é para mim. Bom, o que eu vou fazer para viver? Eu gosto de escrever, eu vou virar jornalista. E virei, fui uma profissão muito grata. Trabalhei em rádio, trabalhei em revista, trabalhei em jornal, foi muito legal. Até quando a acupuntura caiu aí eu conto detalhes como ela caiu na minha cabeça, aí transformei e hoje eu estou somando as duas profissões, que eu quero escrever mais, eu vou fazer mais livros. Agora, esse primeiro é um pequeno livro, mas ele é denso, porque ele conta não só, ele foi escrito com espírito, com poesia, não métrica, mas uma poesia em prosa, contando uma história de verdade, contando essa saga, contando essa coragem, o medo e a depressão. Você pensa na morte, né? Você chega e fala, bom, agora eu vou morrer. Né? O que mais chamou a atenção no congresso de câncer, eu falei bom dia, né? Aí todo mundo, o pessoal estava voltando do café, eu coloco uma trilha, que aliás eu quero passar na BTD talvez, e só com umas frases do que eu senti quando eu recebi o diagnóstico, mais nada. As frases foram 11 slides, e só com o fundo musical. Comecei com E, mas aí eu terminei com E. Era E, agora é verbo. Então é isso, é aquilo outro. Então é uma história de vida que eu quero dividir com as pessoas,
Não para brigar com o médico convencional, mas para sentar na cadeira e ter a disponibilidade de discutir um prognóstico. Se chama decisão compartilhada. Eu quero ter a decisão compartilhada com o meu médico sobre o que é melhor para mim. Eu acho que isso é um direito do paciente, é um direito das pessoas. Entretanto, para isso você precisa ter informação. Uhum. Não é ser, eu coloco no livro, não é discordar por discordar, você ser agressivo por ser, sem você ter uma razão. A gente tem que ter uma razão, a gente tem que ter uma objetividade, a gente tem que ter um norte, né? Não é... No fim, os grandes médicos que discordaram de mim, hoje, o médico de cabeceira, que foi o grande cirurgião, você é teimoso, hein? Eu falei, você também, né? Aliás, ele é espanhol. Sabe como é que se faz para colocar 13 espanhóis dentro de um Fusca? 13. É o mesmo, igual mesmo que colocar 13 alemães. Como é que faz? Só dizer que não... É só dizer que não pode. E eu falava isso para ele morria de rir, né? Espanhol. Como foi para lidar com a depressão? Você que sempre tratou pacientes com um currículo preparado para tratar esse tipo de diagnóstico, como foi você lidar com a depressão? Olha, isso é uma das coisas mais fantásticas que pode acontecer. O Jung fala que existe o arquétipo do médico ferido. Você conhece isso? Não. O arquétipo do médico ferido, do próprio Quiron, que é o deus da medicina, né? Filho de Apolo, mitologia. O Jung falava que para o médico curar a ferida, ele teria que ter passado pela mesma dor. Eu tô com dor de dente? Tá bom, então eu tenho que ter tido a dor de dente para saber qual que é a sua dor, para te oferecer quais são os melhores tratamentos. Foram momentos de depressão muito difíceis, assim, porque envolve, né, vários momentos eu falava assim, bom, agora eu acho que acabou a brincadeira, né? Tinha alguns momentos que eram muito difíceis. Mas eu tive socorro. E eu pedia socorro, tanto para a Isabel, como para o Inamoto, como o próprio 25 e outros amigos. Eu conto a história da minha companheira, que me ajudou demais, a Kemi. Uhum. Ela também surgiu. A gente tem um relacionamento de alguns anos, não é muito tempo, não. E ela foi de extrema importância. Extrema importância. E eu aprendi isso com a doutora Geisa também, que a gente conversou antes do congresso. Hoje eu olho para trás e olho por o que passei e eu sou grato. Eu sempre falo aqui no programa, uma pessoa só pode levar você para algum lugar se ela já passou por aquele caminho. Ela sabe o caminho por onde ela andou. Então procure profissionais da saúde que você sabe a história desse profissional, que é com base nessa história que ele vai conseguir te conduzir. E olha agora, a gente está gravando um programa de depressão. Esses depoimentos foram antes dessa situação do câncer. Sim. Só que agora, mais ainda, você viveu na pele isso. Então imagina, você sabe o sentimento qual é. Muito mais fácil de você conseguir entender o seu paciente. Hoje mesmo, Cicron, hoje, antes de vir para cá, eu atendi uma pessoa que trabalha com agronegócio no Maranhão. Tem 20 médicos na família, inclusive 2 filhas. Ele veio se tratar comigo. Peguei o pulso dele, olhei e tal, e ele não dorme. Sônia, desde quando ele se lembra de gente. Tem muita atividade e tal, não sei o quê. Peguei o pulso dele, olhei bem pra cara dele e falei, você me desculpa, você é um homem feito e eu também. E eu vou te falar, você não dorme por ansiedade porque você não consegue expressar o teu mundo interior que está em ebulição. Que está em? Ebulição. Olha. O cara parou assim e falou, não te largo mais. Porque foi um acolhimento a partir do momento de que eu sei o que ele está passando. Uhum. E a partir dessa identidade do sentimento, eu consigo ajudá-lo. É fantástico, né? É. Vamos colocar mais um depoimento? Vou pedir para o pessoal colocar no ar. Bruno, coloca para a gente, por favor.
porque são 3 depoimentos, assim, impressionantes. Pessoal que está nos assistindo ao vivo no YouTube, obrigada pela participação de vocês. Vai ter sorteio. Claro, né? Quem está no Antes do Médico, claro que tem sorteio. E a gente vai ter o sorteio de um livro, Entre o Bambu e o Bisturi, vai acontecer. Você vai colocar assim, #EuAmoBaldan. E aí, na segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Eu vou pegar todos esses comentários no final de semana e na segunda eu faço o sorteio. Tudo bem? Combinado. Já aproveita, já segue JC Baldan _acupuntura. Já segue o Baldan, me segue no Instagram, segue no programa Antes do Médico. E vai ter mais um programa só para quem tá coladinho no grupo VIP. Você quer saber qual que é o grupo VIP? Acesse o @Antes do Médico no Instagram e lá tem o link que cai pro grupo VIP. Lá você fica, é um grupo bem quentinho. Quentinho porque lá você pode mandar perguntas, você tá mais próximo, a Nath tá lá respondendo, eu também tô respondendo. E aí, você que quer ter a oportunidade de passar por uma avaliação com o Dr. João Carlos Baldan, é agora. Então escreve #EuAmoBaldan e segunda-feira a gente vai fazer 2 sorteios. Uma avaliação e o livro. E claro que eu vou esperar vocês, dia 25 de outubro aqui em São Paulo. Né? Vai ser maravilhoso. Vai ter até um violinista que eu já estou providenciando para tocar lá, para receber nosso amigo. Já tem até a trilha musical. Já tem. Não, eu falei para a Nath que a Nath ia cantar, que ela é musicista. Ah, é? Falei, Nath, você não vai ser minha assessora, você vai ser. Vai cantar a música. Ela, não vou. Vai sim. Roda aí, Bruno, pra gente, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Janaína, tenho 45 anos. Eu cheguei aqui na clínica do Dr. Baldan tem mais ou menos um mês e meio. Né? Eu estava me sentindo cansada, deprimida, com bastante medo, né? Com síndrome de ansiedade, depressão e até com pensamentos ruins de morte. Até o doutor ficou assustado, né, com a minha ansiedade, com as minhas perguntas, com a minha aflição. Bem, após um mês e meio de tratamento com os equipamentos e os remédios de vibração, eu senti que eu tô outra pessoa, né? A minha vibração, meu astral melhoraram muito, a minha energia, a disposição, e hoje eu sei que eu sou uma nova Janaína, né? Então eu agradeço muito ao tratamento, ao Dr. Baldan, porque eu sei que eu posso melhorar ainda mais, né, com esse tratamento. Então, obrigada e venham conhecer. Bom, pessoal, boa tarde. Janaína, obrigada pelo seu depoimento. Graças ao seu depoimento, a gente está aqui gravando esse programa hoje. Já pensou que maravilha? Muito obrigada pela sua participação. Você viu que história linda? A Janaína é uma das histórias mais bonitas. E quando eu coloquei que a gente pode acompanhar a transformação. Janaína é uma advogada absolutamente capricorniana, né? Ela gosta de tudo muito certinho, tudo muito explicado. E ela fala, não, mas como é que funciona a frequência? Como é que é o remédio quântico? Qual o princípio da acupuntura? E eu ficava olhando e tive que ter bastante paciência com ela. Para ela chegar nesse nível foi muito difícil, porque ela chegou realmente no fundo do poço, muito triste, desanimada, uma crise existencial, baixa de hormônios, crise profissional, crise de relacionamento. E a gente vê um depoimento desse, realmente é reconfortante, né? Não, tem mais. Roda mais um aí, Bruno, pra gente, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou advogada. Eu vim aqui no Dr. Baldan para ele me ajudar nas minhas questões emocionais e principalmente num cansaço que eu sinto diariamente. Vou dizer que na segunda sessão, na verdade, na primeira sessão eu já senti uma grande diferença. Hoje é a terceira sessão, porque eu posso dizer que comecei a acordar mais disposta, comecei a ter uma noite de sono melhor, então eu levantava de 2 a 3 vezes, até 4 vezes à noite para ir no banheiro. E parei, então assim, eu durmo e acordo só no dia seguinte e já levanto bem melhor. É só com esse tratamento e eu recomendo demais. Só de fazer a pessoa voltar a dormir, imagina, 4 vezes de noite, ela nunca entra no sono rei.
né? Como é que ela vai conseguir descansar? Pois é. Né? Que incrível. Coloca esse último depoimento pra gente, por favor, Bruno. Esse é Meu nome é impactante. Viviane, eu tenho 37 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui há mais ou menos umas 3 semanas com um quadro de depressão profunda, passando por uma fase muito, muito difícil mesmo, porque já se arrastam em 10 anos, e isso ou até mais, 10 que eu venho contando. E, no caso, foi a primeira vez que eu cogitei a questão do suicídio. Então, a minha mãe me trouxe, porque achou o Dr. João Carlos Baldan no YouTube e se interessou pelas técnicas dele, enfim, por tudo que ele tem apresentado. E hoje, na verdade, eu não tenho nem um mês de tratamento, eu me sinto bem mais equilibrada. Minha cabeça não fica confusa, eu não sinto nenhum tipo de desespero, não sinto nenhum tipo de descompensação ou angústia. Toda vez que eu venho fazer o tratamento, eu percebo que agrega muito, muito mesmo para mim. Me dá uma calma, uma tranquilidade, eu consegui reorganizar em pouco tempo muitas coisas que eu não conseguia há anos, como a questão de enterrar o passado, porque o passado, ele é passado, a gente não tem como mudar isso, era uma coisa que eu vivia lutando, e eu não conseguia lidar com isso. E em poucos dias de tratamento, eu já consegui, graças a Deus e também aos tratamentos aqui da clínica, eu já consegui processar isso, ressignificar e entender que eu tenho que viver o presente, que o futuro também está na mão de Deus, e fazer de tudo para ficar bem, para ficar melhor. Eu estou numa casa de amigos aqui, até quem me acolhe, no caso, é uma psicóloga, e ela está bem satisfeita com o tratamento. Toda vez que eu chego na casa dela, ela fica muito feliz com o resultado, e eu mais ainda. Então, assim, eu só tenho coisas boas para poder falar e dizer que realmente é verídico, acontece, basta só a gente querer, a gente acreditar, dar o primeiro passo, e se a gente se dedicar e fizer tudo o que o doutor realmente fala e recomenda pra gente, é impossível não dar certo. Com Deus, o tratamento, tudo certinho, a gente vai longe, a gente consegue sim levar uma vida normal. Meu nome é Viviane. Ô, Vivi, obrigada pelo seu depoimento. Só vou falar uma coisa pra você, se deu certo pra Vivi, pra todos esses depoimentos, vai dar certo pra você. O que você tá esperando? O que você tá esperando pra transformar a sua vida? A oportunidade tá aqui, gente. Tá aqui, ó, na sua frente, né? Mais do que mostrar um currículo, a gente mostra o resultado, né? Pois Lindo é. esse depoimento dela. O caso da Viviane foi muito interessante. Ela chegou, sentou na minha frente, a mãe aqui do lado, que nem um papagaio. E a Viviane olhando pro céu. Céu não, teto, né? Olhava para um lado, olhava para o outro, eu só olhando para ela e a mãe. Eu olhando, ela olhando pro céu, pro teto. Aquilo me incomodando, e a mãe não parava de falar. Hoje eu entendo, né? Quer dizer, ela devia estar cansadíssima ali para tudo quanto é médico. Ela tomava mais de 30 Rivotril por dia. Meu Deus. E não é que ela cogitou, ela teve 3 tentativas de suicídio. Ela amenizou na conversa. Olhei para a cara dela, eu falei, moça, olha para mim. Ela olhou, eu falei, eu fui na tua casa? Não. Eu fui te chamar? Não. Eu pedi para você vir aqui? Não. Então, ou você olha aqui para mim e conta a sua história, ou senão aquela porta que você entrou é a mesma de saída. E parei, fiquei olhando pra cara dela. Aí ela acordou. Aí eu falei pra mãe, dá um tempinho, deixa eu conversar com ela aqui, eu e ela só, se ela fica um pouquinho quieta aqui. Aí comecei a conversar, vi a gravidade, eu falei, olha, eu quero você 3 semanas aqui, vindo 3 vezes por semana. Ah, eu não posso.
eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu moro em Macaé, no Rio de Janeiro, e eu tenho tal problema, eu tenho aquilo, tal problema. Ele fiquei olhando, eu fiquei em absoluto silêncio, olhando para a cara dela. 3 semanas, 3 vezes por semana. Só repetir isso. Eu vou ver o que eu vou fazer e tal. Eu falei, você fica absolutamente à vontade. Para eu te ajudar, eu preciso dessa frequência e intensidade. Eu vou ver o que eu resolvo e tal. Eu falei, fica absolutamente à vontade. Ela não voltou. Ela ficou as 3 semanas. Aliás, estou começando a escrever um livro, Conversas de Consultório, e eu estou descrevendo absolutamente o caso dela. Olha. Eu quero contar alguns casos nesse segundo livro. E foi fantástica. A modificação dela foi uma coisa assim... Ela teve muita coragem, muita fibra, desmamou as medicações, foi desmamando com calma. E ela realmente era dependente química de todos os remédios psiquiátricos. E valeu muito a pena, né? Obviamente, pelo depoimento dela, né? Você já teve vários pacientes que depois que se tornaram pacientes entraram por esse mundo das terapias, se tornaram terapeutas? Olha, pacientes não, mas no próprio congresso de câncer que teve agora, que a gente estivemos juntos, todos os eventos, muitas pessoas vêm falar que assistiram Salutes e eram ou dona de casa, ou eram advogados, ou eram engenheiros, e mudaram de profissão. De vida. Eu quero falar para você já imaginou viver esse mundo? Você sabia que existe um mestrado hoje internacional com mais de 700 horas que você pode transformar a sua vida? Esse curso não é só uma pós-graduação, um mestrado. É uma jornada de expansão de consciência baseada na física quântica, biofísica, espiritualidade e medicina integrativa. São mais de 30 módulos e é ideal para vocês, profissionais da saúde, terapeutas, professores, astrólogos, consteladores e todos que desejam viver, servir e trabalhar com o nosso propósito. A primeira etapa é uma pós-graduação em biofísica, depois um mergulho profundo nas ferramentas quânticas. Então, se você sente que chegou a hora de dar um salto real de consciência, esse é o seu chamado. Mais do que um título, esse é um mestrado divisor de águas na sua vida espiritual, pessoal e profissional. Um beijo para todo mundo do Instituto Fernanda Bem e para todos os profissionais que de alguma forma disseminam cursos. Seu espaço é aqui no Antes do Médico, porque a gente divulga não só para profissionais da saúde, mas para o público em geral, que quer ter conhecimento, informação, saber novas técnicas. Então, se você tem algum curso que quer divulgar aqui no Antes do Médico, vai ser um prazer a gente disseminar isso. Ai, que gostoso. Me fala sobre a pulsoterapia. A pulsologia, né, para o diagnóstico. Às vezes as pessoas perguntam a mim, como é que eu reconheço um bom acupunturista? Você chegar numa consulta de acupuntura, a pessoa não pegar seus 2 pulsos, não paga a conta e vai embora. Nós conseguimos levantar 12 funções. 5 órgãos, 5 vísceras e 2 funções que não têm órgão específico. Principalmente triplo reaquecedor, que são 3 fogões que nós temos. O cardiorrespiratório, o digestivo e o geniturinário. E o circulação e sexualidade, que é uma membrana que protege o coração. Foi bom você ter falado isso, porque uma das receitas de pontos para a depressão começa no circulação e sexualidade 6, que já trabalha com esses triplos aquecedores, que são esses 3 fogões que nós temos e trabalham com as glândulas endócrinas. Então tem receitas de pontos, sim, para tratamento de depressão. Circulação e sexualidade, estimular o fígado que é a mãe do coração. Fígado é raiva e coração é alegria. Então você precisa ter a alegria, precisa ter o fogo que alimenta a alegria, tem que sedar um pouco o baço pâncreas, tem que sedar o pulmão, que o pulmão é o órgão da tristeza. Isso é importante também ressaltar. Tristeza, todo mundo passa, e é um dos 5 sentimentos básicos, e é importante você viver a tristeza, viver o luto, né? Não é para engolir ou disfarçar luto,
disfarçar momentos tristes. A tristeza também tem que ser vivenciada para que depois venha a reflexão e, junto com a reflexão, venha a alegria. Com a alegria também depois a gente cai num momento de preocupação. Todas essas 5 emoções são manipuladas, trabalhadas, excitadas, reduzidas pela medicina tradicional chinesa. Você é o mestre, né, da medicina tradicional chinesa. Eu quero aqui dizer, a Tatiana mandando, amando tudo, eu amo Baodan. Quero dizer para você, aqui como prevenir, perguntando, onde o Dr. João atende? Eu atendo no centro da cidade, no metrô República, na rua 7 de abril, 235. É um prédio clássico, o centro está deteriorado, sim, mas eu trabalho numa planta do Ramos de Azevedo, né? Nós temos pisos portugueses, nós temos vitrais, elevador com porta chanfrada. Nossa, deve ser fantástico. Nossa, canceriano, né? Não tem como não adorar e amar aquilo. Eu tenho um e-book que fala de ansiedade, e lá a gente dá umas dicas da ansiedade, porque a ansiedade gera depressão também. Envolve desde respiração, chás, tipos de alimentos, alguns pontos de acupuntura que podem ser estimulados, e ter autocontrole, né? Até falei isso para o paciente de hoje, né? No momento em que acha que vai perder a compostura, né? No momento que vai explodir, não é muito fácil, não. Mas é buscar o eixo, parar e pensar, né? Às vezes a gente tem alguns... hoje mais, né? Talvez com a idade a gente está aprendendo mais. Porque... É esse e-book que você quer presentear quem está nos assistindo? Sim. E aí, para quem quiser ter acesso ao e-book? A gente precisa combinar com a BTD, porque por enquanto está na QIFI e é remunerado lá, eu não consigo tirar sem a remuneração, mas eu estou pretendendo fazer um PDF ou subir no YouTube de maneira que possa ser acessado gratuitamente. Para as pessoas, vou me comprometer com isso daí. Perguntando para vocês conseguirem uma consulta com o doutor João Carlos Baodan, é só você entrar no Instagram e lá tem os dados do telefone para agendar a consulta com você, certo? Tem. No JC Baodan, _, sobe aí no GC. E eu quero te fazer uma última pergunta pra gente encerrar, tá aí, ó. Pessoal, e ó, o hashtag Eu Amo Baodan vai ser assim que a gente encerrar a entrevista ao vivo, porque daí esses comentários eles perdem. Na segunda-feira, no @antesdomédico, a gente vai estar fazendo o sorteio, já aproveita, entra lá no Instagram, já segue a gente, entra no grupo VIP que você fica sabendo de tudo. Última pergunta. Tantã. Tantã. Uma mensagem especial para quem tem o diagnóstico de depressão. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa? É fantástica essa pergunta. A primeira coisa é: a depressão não é você. A tristeza não é você. O sentimento que está ali aprisionando não faz parte da tua identidade. É um momento que você está passando e que é importante você vivenciá-lo de uma maneira honesta, vertical, para que a mensagem subliminar que está por trás disso te leve ao lugar que você precisa chegar. Isso é o mais importante. E seguramente, quando você passar pela tormenta, você tem que olhar para trás e agradecer, porque você cresceu, mesmo em função daquilo que está vivendo hoje. Fantástico. Lindo. Lindo para a gente encerrar esse programa. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez eu quero expressar minha profunda gratidão pela sua existência, pela oportunidade de poder conhecer você nesse espaço de tempo, nessa dimensão de a gente poder fazer esse entrelaçamento quântico, de a gente poder trocar as nossas energias. Sou sua seguidora e poder receber você aqui no Antes do Médico, para mim, mais do que um privilégio, é uma grande honra, porque eu sou fruto daquilo que você plantou lá atrás. Então, eu expresso aqui infinitamente minha gratidão pela sua existência, por todos os seus anos de dedicação, de aprendizado, de estudo, tudo que você entregou, e eu espero poder, junto com você, compartilhar cada vez mais e mais a informação de uma verdadeira saúde, essa saúde ampla, da visão energética, como você falou. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de dividir um pouco da nossa experiência
Espero que tenha ajudado algumas pessoas. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nós encerramos o nosso programa. Você que ficou até o final já sabe. Vai escrever assim que o vídeo subir no YouTube. #EuAmoBaldan. Minutinhos, tá, gente? Já coloca lá para participar no sorteio até segunda-feira. Aproveita, pega esse vídeo, já compartilha para sua mãe, compartilha para o seu amigo que está com depressão, porque eu tenho certeza que pode transformar a vida deles. Um beijo gigante da Cicrom e a gente se vê na próxima sexta-feira às 15 horas. Vem sentir o brilho, a força em você, um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual, somos luz divina.